Tem um versículo que está em Atos 2:42. Abra sua Bíblia, Atos 2:42. Se possível, você marca. Aí a Bíblia pode ser escrita, ela não é igual o Alcorão, que é um livro tão santo que não pode, tem que ficar embrulhadinho, guardadinho, e não pode escrever nada nele, tem que ter cuidado com as páginas, né? Mas a Bíblia, ela é o nosso manual. E às vezes quando a gente escreve, marca, põe uma data daquilo, é tão bom, depois você lembra daquilo que Deus te falou, né? Uma Bíblia muito arrumadinha, muito certinha, muito novinha, ela não é muito atrativa para a gente ler, não. E, pelo menos para mim, eu gosto de coisas coloridas, marcadas, vividas, surradas, né? Então, você pode fazer isso na sua Bíblia, viu, irmão? Atos 2:42. Como alguns irmãos já sabem, o ano passado, né, teve um grupo de estudo na minha casa. Começamos em janeiro e fomos indo, e conseguimos chegar até o último capítulo de Atos, bem no final do ano, onde a gente passou versículo por versículo e fomos lendo juntos, fomos meditando. Em alguns momentos a gente parava, refletia sobre aquilo. Um trazia uma experiência, às vezes havia uma situação em que a gente comparava o que estava acontecendo em Atos com as nossas próprias vidas. E, ao chegar no final do livro de Atos, né, naquela última noite de encontro lá, a gente percebeu que, no livro de Atos, não tem, assim, vamos dizer assim, um ponto. Tem um ponto final, mas o livro acaba assim. Que é porque a gente continua esse livro. O livro de Atos dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, os atos dos crentes, dos cristãos, eles continuam. E você faz parte desse livro. Você continua escrevendo essa história. Você, como cristão, você está dentro desse livro de Atos porque você foi alcançado pela palavra, pelo espalhar da palavra de Deus, saindo lá desse lugar, lá de onde estava, no Oriente, e chegou até nós, aqui no Brasil. Então, você foi alcançado, porque a palavra de Deus foi distribuída. Você está aqui nessa manhã por algum motivo. Você está aqui nessa manhã para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para relacionar com as pessoas, para ouvir a palavra, para se quebrantar, para você refletir sobre a sua vida. Você poderia escolher estar em outro lugar? Ou você veio porque Deus te trouxe? Eu prefiro crer que você veio, ainda que você quisesse estar em outro lugar nesse momento. Deus te trouxe aqui. Quando a gente recebe um convite, né, de um casamento, algo que nos atrai profundamente, a gente se prepara, né, compra um presente, gosta da pessoa, a gente recebeu aquele convite, a gente conta as horas para estar naquele lugar, a gente vai encontrar com outras pessoas, vai nos relacionar. E é tão bom essa sensação de nos prepararmos para ir para uma festa, para ir para um evento, para ir para uma aula, para ir para uma formatura, um casamento, um aniversário. Que essa, irmão, seja a motivação sua ao vir para a igreja. Às vezes, eu me lembro de muitas vezes que isso aconteceu, seria impossível para nós dois, né, eu e o Alan, contabilizarmos quantas vezes nós tivemos lutas para sair de casa na hora de pôr o pé no sábado, ou às vezes na sexta-feira, já começava a coisa a encrencar. Era um problema de relacionamento, era não sei o quê, pôs a cadeira não sei aonde, não comprou isso. Aí começava, opa, o radarzinho. Fim de semana chegando, né? Eu aconselho vocês, mulheres, quando chegar sexta-feira, sábado, ficarem mais atentas em oração, os homens também. Porque se tem alguém interessado
em te colocar longe desse lugar aqui, ou de qualquer lugar onde a palavra de Deus seja aberta, onde o louvor seja cantado, onde o ensino seja trazido, se tem alguém interessado nisso, é o nosso inimigo número 1. Você tem um inimigo número 1, sabia? O que ele puder fazer para te desviar de Deus, ele vai fazer. E nós somos crentes, alguns são novos convertidos, outros já são velhos de igreja, velho de igreja. Você que é velho de igreja, você sabe que é para você que eu estou falando. Que você é velho de igreja. Você já acostumou com esse negócio de igreja. E quando a igreja não funciona do jeito que você acha que tem que ser, você fica incomodado demais. Você sente um comichão, sabe? Porque você pensa que tem que ser diferente. Até na sua religiosidade, o inimigo coloca o dedo e tenta te desviar do foco que Deus quer para a sua vida. Então, nesse versículo de Atos 2:42, diz que todos continuavam firmes. Você está firme, irmão? Não precisa responder para mim, não. Você vai responder no seu coração. O que é ser uma pessoa firme? Hoje de manhã o Alan ligou um hino lá, né, que eu lembrei do Elber, que quando ele era pequenininho a gente foi numa igreja aí, e um homem atrás dele cantava assim: Ferme, ferme, ferme nas promessas. Sabe o que é tradicional? Não é firme, não. É muito ferme, ferme, ferme. E o Elber olhou para mim assim: mãe, o que é ferme? Eu falei: é firme, meu filho. Né? Então, às vezes, você está ferme, né? Você está super firme. Está mesmo? Seu prego no angu. Né? Porque, às vezes, você acha que você está firme. Você está firme hoje de manhã? Você chegou aqui firme, firmado, igual um prego na madeira, um pregão mesmo. Você está firme no que Deus tem para a sua vida? Você está firme no seu conceito de Deus? Você está firme que o que você quer na sua vida é Deus para valer? Eles continuavam firmes. Irmão, você saia daqui hoje, dessa igreja, mais uma batidinha de martelo nesse prego. Pá! Firme! Você tem que estar firme. Firme no quê? Que Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é a razão da sua vida. Firme que mesmo você enfrentando lutas, enfrentando dissabores, você tem que estar firme no Senhor. Eles continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Que ensinamento era que os apóstolos ensinavam em Atos? Gente, para uma cultura judaica, aonde eles não acreditavam em Jesus, aonde a religião era muito mais ativa do que na nossa geração, né? O judeu, a razão dele, o judeu é imerso na religião. Todos os atos religiosos dirigem a vida de um judeu. Desde do tipo de cabelo, a barba, a roupa, o que come, o que não come, o que faz, o que não faz. Dia sagrado, coisa impura. Se tem um velório, não vai, porque tem morto. A religiosidade dirigia a vida dos judeus. Então, esse ensinamento era novo demais. O que eles aprendiam tinha que ser mesmo uma obra do Espírito Santo de Deus. Mesmo convencer, porque para um judeu crer que o Messias havia vindo e que esse Messias era Jesus Cristo, filho de um carpinteiro, que foi morto porque eles achavam que ele era anátema, que ele era errado, que ele era que não era Deus, era muito difícil. Mas eles continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão.
Ei, amor cristão, né? Oi, irmão, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tenho certeza que tem muita gente que não está bem nessa manhã. Não sei se você sentiu. Aí os intercessores, as pessoas de oração, né, às vezes sentem isso mais, né? Percebem espiritualmente. Mas, quando você está cheio do Espírito Santo, você irradia isso, gente. A gente, não precisa ninguém falar, irmão, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Você não precisa falar, você não precisa se apresentar dizendo como que você está. Um próprio bom dia, uma boa tarde, um abraço que você recebe, você percebe que a pessoa está encrencada ali, está agarrada a alguma coisa. Então, você está agarrado em alguma coisa essa manhã? Deve estar. É hora de viver esse amor cristão. Esse amor cristão não é passar a mão na sua cabeça. Ah, está tudo bem, irmão, tudo bem. Esse amor cristão envolve verdade, envolve exortação, envolve humildade. O simples fato da Enilce estar aqui, Enilce, com a Bíblia aberta, compartilhando isso com vocês, você precisa ser muito humilde para poder aceitar o que eu estou falando. Porque tem gente aqui que sabe muito mais Bíblia do que eu. Saberia dar, né? Não preciso nem citar nomes, né, Saulinho? Que eu amo as palavras do Saulinho, do pastor Alain, do Éder. Poderia estar citando Bonde, pessoas capacitadas. Mas Deus me pôs aqui, irmão. Então, por favor, seja humilde. Seja humilde aí no seu lugar e aceite o recado que Deus tem para você. O recado que Ele quer falar para você. Vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos, que coisa boa. Quando você parte Jesus, o pão da vida, Ele se deu. Jesus é o maior exemplo de um alimento que toda a humanidade precisa, e Ele foi partido, Ele foi distribuído, Ele foi quebrado, Ele foi rasgado. Irmão, parte Jesus para o outro, não guarda só para você, não. Parte, reparte, multiplica. Você acha que não é suficiente? É, porque aquela pessoa que vai receber um pedacinho do pão de Jesus que você vai partir, ela não recebeu nada durante a semana. Partir, repartindo. Eles partiam não só o pão físico, o pão, o alimento, mas eles partiam Jesus. Quem é que tem Jesus para dar para o mundo? Quem é que tem esse pão da vida? Você, irmão. Você tem. Mas você está guardando. Para quê? Para que você guarda Jesus no seu coração? Oh, que beleza! E não reparte. Talvez você viva numa família em que você é o único que vem na igreja. Você tem repartido esse Jesus com a sua família? Tá, Mateus está aqui, mora sozinho aqui, a família dele de Montes Claros. Mateus, você tem que repartir Jesus na faculdade, com os amigos lá que moram com você. Ou você é um agente secreto, né? Você está num lugar, ninguém nem sabe que você é crente. Você trabalha numa empresa, seu testemunho pode falar contra o que você quer, né? O que você ouve aqui na igreja. Você trabalha num lugar, você dá aula numa escola, você é agente secreto. Ninguém nem sabe que você frequenta uma igreja. Frequentar, que coisa boa. Mas, de fato, você parte esse Jesus? Você tem coragem de chegar amanhã diante das pessoas e mudar o seu comportamento? Porque antes você trabalhava escondido, você era agente secreto, e agora eu não quero ser mais, agora eu quero mostrar Jesus. E a última frase, fazendo orações. O pastor Alain insiste tanto, né? Nossa, o pastor Alain insiste mais em oração. Segunda, quarta e sexta. Chama o povo para ir para a praça. Né? Eu, esse mês,
ando muito cansada, acordando muito cansada de manhã, não fui nenhuma vez na oração da praça, mas quero retomar, quero deitar mais cedo, ficar mais tranquila, porque faz diferença. Faz diferença. Ah, mas eu não posso ir na praça. Mas você pode orar em casa, você pode buscar um momento, pode orar pelo WhatsApp. Aí, de vez em quando, a gente pega de madrugada, né, uma pessoa coloca lá, estou orando agora pela vide. Pode, irmão, orar. Orar e falar com Deus. É quando Deus fala com você também. Ora. E tudo isso, esses irmãos faziam. E os sinais iam seguir o que eles fizeram através da oração. Primeiro oraram, depois o poder de Deus foi se manifestar aqui em Atos. E eu tenho algumas perguntas, além dessa, que você fez para Jesus, né? Fala comigo. Você fez um pedido, fala comigo. A primeira pergunta, vou usar o que o bonde me emprestou aqui, para ficar chique, ó. Né? Espera aí. Aí, qual o seu lugar no corpo de Cristo? Corpo de Cristo, é a igreja. Né? Então, queria te levar a você pensar nisso. Em Efésios 4, abre a sua Bíblia, Efésios 4. Fala sobre o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Então, Efésios 4 diz assim, no versículo 11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu uns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, construir o corpo de Cristo. Né? O corpo é algo que se movimenta, é algo que tem que ter uma ação. Uma cadeira não é um corpo, ela é um objeto. O corpo ele tem movimento. Então, quero te falar que se você é um cristão, você tem um lugar nesse corpo. Né? Então, qual que é o lugar que você está ocupando nesse corpo? Ah, mas eu não tenho dom, não sei fazer nada. Não sei fazer nada, nada, nada. Eu não sei dar aula para criança, eu não sei cantar no louvor, não sei tocar instrumento, eu não sei pintar parede. Você não sabe fazer nada, irmão? Onde é que Deus pode te usar? Às vezes, eu vou pôr assim, em último lugar, né? Com perdão, não é o último lugar, mas seria o primeiro. Às vezes, seu lugar é de oração, entendeu? Às vezes, você não precisa parecer nada. Você não precisa vir aqui para frente, pegar o microfone, cantar, ser líder na igreja. Às vezes, o seu lugar no corpo é oração. Você sente prazer. Se você faz alguma coisa que não te dá prazer na igreja, você está no lugar errado. Tá? Se você vem para cá e faz uma coisa como se fosse um fardo, uma dica, não é o seu lugar ali. Você tem que saber o seu lugar e fazer com prazer. Aquilo, você tem que exercitar o seu dom. Então, qual o seu lugar no corpo de Cristo? Se você conseguir se localizar aí, já é uma coisa que Deus está te falando nessa manhã. Quais os dons e talentos que você tem? Dom é um presente, você não buscou. Deus te deu aquilo. Agora, talento você pode desenvolver. Ah, eu gosto de pintar. Cadê a Lúcia? Lúcia gosta de pintar, mas ela não nasceu sabendo pintar. Ela precisou canalizar aquele gosto, aquela atração, aquela coisa que ela gostava de fazer, e se tornou um talento. Jefferson não nasceu tocando teclado. Ele desenvolveu esse talento, ele foi incentivado. Tá? Então, há uma diferença entre dons e talentos. Tem coisa que você nasce, por exemplo, vou citar meus filhos, né? Elber, de pequenininho, ninguém precisou ficar ensinando ele que tinha ritmo, música. Ele é musical, ele é artista.
Criei o Elber pensando que eu ia colocar ele dentro de uma caixa, que ele ia terminar o ensino médio, ele ia entrar numa caixa e estava ali pronto para a vida. Que nada, o menino é cheio de ponta. Já tentei quebrar algumas para ver se ele cabe na minha caixa. Não cabe. Ele tem talentos, tem dons que Deus deu e talentos que ele está aprimorando. Entendeu? Então, quais são os seus dons e talentos? Em questão de igreja, tem alguns que são muito usáveis, né? A pessoa é simpática, é comunicativa, é talentosa com comunicação, ou mexe com a parte eletrônica, elétrica, ou é serviçal, gosta de subir no escada, sente prazer, né? Edmar, Odair, sente prazer em cortar as gramas. Isso é ministério, irmão. Deus está te usando nos talentos e dons. Então, tinha na época apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas tinham costureiras, tinham os diáconos que ajudavam, as pessoas que estavam por trás e que não apareciam, não eram pessoas da frente. Eles estavam na retaguarda. Tudo isso para construir o quê? O corpo de Cristo. Terceira pergunta. Onde você tem usado seus dons e talentos? Olha, talvez você use seus dons e talentos lá na faculdade, porque lá eu domino bem. Né? Aldeci, excelente professor, lembro quando ela era coordenadora no Batista, que recém-chegada em Uberlândia, Aldeci era um tiro naquele colégio. Você via só o sapatinho, tuc, 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 sobe escada, desce escada. Podia perguntar onde é que estava um parafuso que Aldeci sabia. Eficiente. Dons. Mas e na igreja? Aonde? Aonde você é tão eficiente, você lava carro, lá, né, Alessandro? Você vê, você tem esse talento, você está usando para sustentar a sua família. E aonde você tem usado seus dons e talentos? A outra pergunta que eu quero te fazer, que na verdade é Deus te fazendo. Qual o seu propósito de vida? Quero fazer o curso na faculdade, eu quero... Né, esses dias a gente perguntou para uma pessoa, mas falou que queria ter mais um filho, e esse filho nunca chega. Não, a gente precisa melhorar a situação financeira, e já tem tudo, hein, gente? Já tem casa, carro, loja, dinheiro, roupa, tem tudo na casa, não falta nada. Não, a gente quer estruturar melhor a nossa vida para depois a gente ter um filho. Quem falou que está certo? Né? Mas não, a pessoa, o propósito de vida dela, ela primeiro aprumar para depois buscar a vontade de Deus para saber se Deus quer dar a eles um filho. Está invertido. Né? Então, qual o seu propósito? Nosso propósito como vide, como igreja, seu propósito como cristão, tem que ser aquilo que o pastor Alain falou esses dias, naqueles 30 segundos lá. Convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem que estar na sua frente. A pessoa tem que olhar para você, Marilúcia, lá na escola, e ver Jesus. Como eu tenho saudade disso, gente. Eu era nova convertida. Sofria muita perseguição na minha família. Minha mãe não era cristã, era espírita. Num contexto familiar assim, bem diferente. E eu me lembro, Walter, um colega meu, eu entrei para a faculdade, sempre fui uma pessoa que busquei muito a Deus, eu estava com 22 anos nessa época, quando eu entrei quando eu estava saindo. E me lembro da carinha do Walter. O Walter era um amigo na faculdade que gostava de beber, tinha aquela vida, né, de faculdade, usava droga e tudo. E um dia lá, eu fui chegando na sala, né, era aula de desenho, de pintura. Quando eu cheguei com a minha pasta, o Walter falou assim: chegou Jesus Cristo. Ele achou que estava me ofendendo. Há quanto tempo eu não escuto isso? Quanto tempo eu não escuto isso? Chegou Jesus Cristo, né? Você quer ser reconhecido como Jesus Cristo na sua faculdade, na sua escola? Você precisa mostrar. E eu me lembro que naquela época eu não tinha vergonha nenhuma de falar de Jesus. Não estava nem aí. Era aquele desejo de que o mundo inteiro, parecia que eu ia ganhar o mundo inteiro.
Eu entrava no bandejão para almoçar, baixava a minha cabeça com alegria e falava assim, obrigada por essa comida que eu estou comendo. Abençoa esses engenheiros, esses médicos, tanta gente que vai formar. Eu tinha isso. E, às vezes, eu me pego pensando, por que às vezes eu não sou assim? Às vezes, de manhã, na hora do almoço, na quinta-feira, eu almoço num restaurante pequenininho que tem perto da escola ali. Essa semana aconteceu. Eu estava numa mesa com outras pessoas, né? Eu fiquei envergonhada de abaixar minha cabeça e orar, porque estavam conversando, e eu falei assim, eu acho que eu vou ser meio piegas, né? Abaixar a cabeça e fazer oração aqui. Senhor Deus, abençoe o alimento. Gente! Na hora que eu acabei, eu falei, Nilce, que cristãzinha sem vergonha é essa? Tem vergonha de orar, de falar com o Pai, de mostrar para o outro que é necessário agradecer pelo alimento. Você sentiu vergonha? Senti, irmão. Fiquei, já fui pegando o garfo e comendo, né? Para mim, isso faz diferença. Para você, talvez não faça, mas para mim foi uma cacetada na cabeça. A comida custou descer. Você tem crescimento? Quem você era em 2018, em janeiro, como você é agora, em março de 2019? Você cresceu ou você diminuiu? Você está maior um pouquinho ou você regrediu? Pensa aí. Talvez você deixou de buscar alguma coisa, de alimentar de alguma forma, e você diminuiu, você enfraqueceu. Você tem buscado ou você espera que o outro busque para você? De fato, cristão, você tem buscado a Deus? Fala no seu coração, a resposta é para você. É Deus te perguntando, você tem me buscado? Se você tem buscado, glória a Deus. Se você não tem buscado, é hora de começar a buscar. Não deixa o dia passar. Você tem investimento? A Alan falou aqui de dinheiro, né? R$40. O Doni veio aqui, na hora que o Doni falou, eu falei assim, nossa, vontade de ir, mas é só para adolescente, né? Fica 54 anos, vai ficar lá no meio. Até eu acho que o Doni me aceitaria no grupo, né? Você está disposto a investir 5 horas de leitura bíblica nesses 3 dias? Você está disposto mesmo? A sentar, não sei como que é a dinâmica que o Doninho vai fazer, talvez seja um jeito mais atrativo para jovens, né? Mas, de fato, você quer ler o livro de Gênesis em 3 dias? Você quer? Talvez não, né? Não, tem prova semana que vem na faculdade, tem, nossa, muito serviço em casa, tem que cuidar dos netos, tem que fazer isso. Você vai pôr empecilhos. Você vai pôr empecilhos. Você não vai querer ir. Não é algo atrativo. Não é algo atrativo. Se você está com a sua vida, você não acostumou com isso. Você vai inventar desculpa para não investir. Não tem nem dinheiro. Será? Você quer mesmo? Está tudo na sua mão. É como fosse uma mesa. Me lembro de uma vez, há 17 anos atrás, que estávamos numa igreja, onde eu tive a visão de uma mesa muito grande. Ocupava, assim, da janela até aqui com uma toalha, e tinha uns pratos, umas travessas assim grandes, e o que estava nas travessas aparentemente parecia um fígado cru, sabe? Aquela cor do fígado, assim, meio vinho. Assim, parecia uns manjar, um pudim, uma coisa assim. Não era algo assim, uma carne assada, um churrasco. Não, era pratos diferentes, coisa que eu nunca tinha visto. E algumas pessoas que eu vi ficavam de braço cruzado, olhando assim. E a voz foi muito clara. Somente os corajosos têm coragem de ir e experimentar desse alimento que está sobre a mesa. Gente, isso é o que Deus põe diante de nós todos os dias. Ele põe uma mesa farta. Uma mesa em que você pode chegar e... vou experimentar um pouquinho. Tirar um pedacinho, né? Esse trem é gostoso.
e alimentar. É a mesa do Senhor. A palavra diz que Ele põe uma mesa farta. Só que a gente não conhece o sabor. E aí fica assim, não, esse trem vai fazer bem para mim? Não, vai ter que... a cor, o cheiro. É essa mesa que o Senhor coloca. Você tem que ter, tem que ser você. Eu não posso te trazer e enfiar na sua boca abaixo. É você. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Quando eu vou almoçar no restaurante, lá depois, na quinta-feira, na escola, o que vem em primeiro lugar? É a correria do dia a dia, que eu tenho 15 minutos para almoçar? É isso? É aquilo outro? Ou, de fato, é o Senhor? O que tem em primeiro lugar? E o que ocupa o meu coração? O que ocupou seu coração essa semana, hein? Correria do dia a dia? Algum pecado que você não quer que ninguém descubra? Alguma briga que você teve em casa? Algum problema financeiro? Um calote que você deu em alguém e está morrendo de vergonha? Estou falando só coisa ruim, né? Mas pode ser coisa boa também. Você ganhou um aumento, você arranjou uma namorada, está tudo dando certo. Uma coisa boa, uma coisa ruim pode estar ocupando seu coração. O que você vai fazer com isso? Parte e reparte. Aí vem o que eu quero falar mais sobre isso aqui hoje. Parte e reparte é algo que Deus está dando para a VID, para que a gente, como igreja, a gente crie essa identidade. Porque enquanto você vem aqui na VID, o dia que você quer, o dia que você levantou, que não choveu, o dia que você lavou a roupa no sábado, aí que você não tem que lavar no domingo, né? O dia que não choveu, porque aí não tem barro. Aí você coloca aí o que vier na sua cabeça com a sua desculpa de vir ou não na igreja. Parte e reparte é uma ferramenta para que todas essas perguntas sejam respondidas. Ou você possa ser ajudado a crescer, você possa ser ajudado a aprender a investir em você mesmo, investir no próximo, investir na igreja, na vida do outro, ou aquilo começar a ocupar o seu coração. E é através disso do parte e reparte, que são grupos familiares, grupos de estudos bíblicos durante a semana. Mas eu estudo todos os dias, eu trabalho, estudo até 11 horas da noite, semana inteirinha eu não tenho como ir. Mas vai ter um grupo que vai reunir sábado às 18 horas. Quem sabe é nesse lugar que você vai poder ir? Tem um grupo que vai reunir domingo às 18h30 em algum lugar. Será que você também vai estar ocupado domingo? Aí que vem. É o seu desejo de crescer, de se tornar parte da VID. Porque eu entendo que essa liberdade que a VID tem, muitas vezes, ela prejudica a pessoa de ter um compromisso. Né? Você é tão livre de vir, não tem nem lista de membros, de não sei o quê, você vem, vai, você contribui se você quiser, né? Ninguém fica te vigiando. Mas, por outro lado, isso também deixa a pessoa muito solta. Ela fica sem uma referência. Então, o parte e reparte, que são esses grupos, ele tem esses objetivos que podem te ajudar a responder as perguntas. Fortalecer a igreja através do estudo da palavra nos lares. Promover o relacionamento interpessoal entre as pessoas. Tem gente que mora no mesmo bairro e nem se conhece. Né? Outras pessoas, você tem vizinhos que você pode chamar, que você pode agregar, que você pode usar os seus talentos e dons para ajudar a pessoa a achar um versículo na Bíblia, a ler a palavra. Então, é isso, é promover o relacionamento. Incentivar o sentimento de pertencimento das pessoas que frequentam a VID. De onde você é? Gente, esses dias eu perguntando a uma pessoa, trabalha na escola, de onde você é? Eu sou da VID. Eu falei, mas que você é mentiroso, hein? Você é da VID, coisa... Não, mas eu gosto muito do pastor Alain. Eu falei, gostar do pastor Alain é algo que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas você não é da VID, não. Você está frequentando outro lugar. Tem mais de ano que você não vai lá. Não, eu vou domingo que vem. Vem
nada. Domingo vem, foi passado 3 domingos atrás, ele não veio. Chegou segunda-feira, você falou que ia na igreja, que você ia na vídeo. Não foi não, porque... Tá. Mas você é da vida, você é daqui. Então, você pertence. Esse sentimento de pertencimento, ele vai ser agregado em você. Crescimento na vida cristã, segundo o texto bíblico de 2 Pedro 3,18, que fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que importa. Para isso que a igreja existe. Para isso que tem ensino, para você crescer, para você se fortalecer. Identificar as pessoas que frequentam a VID, sinalizando no mapa da cidade de Uberlândia a localização de onde moram e, a partir dessa identificação, favorecer a formação dos grupos. Então, o que a gente vai fazer? Você vai dar o seu nome, o seu endereço. Eu vou pegar um númerozinho, já pus o da Heloísa, pus o meu ali, pus a Dona Elci, que eles estavam aqui no início, e já colei ali em Uberlândia, onde é que está localizado. Você está em algum espaço físico ali dentro daquele mapa. Você vai estar uma bolinha ali. Eu moro sozinho. Uma bolinha. Na minha casa moram 6 pessoas. Nossa família é 6. Então, naquele número, a bolinha número 14, por exemplo, vai ter lá fulano, 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 fulano. Vai ter depois como eu vou dizer, uma legenda para você entender quem é quem ali. Às vezes, você precisa de uma carona. Você precisa de um contato. Você vai se localizar, eu moro no Morumbi. Então, quem mora aqui perto de mim? Tá? Então, as lições preparadas com passagens bíblicas e explicações que orientarão os líderes na condução dos estudos bíblicos. Às vezes, você quer que tenha um grupo de estudo na sua casa, mas você não se acha apto a ensinar. Pastor, eu quero ter um grupo, mas não sei nada. Não precisava de alguém. Aí entra o seu ministério, você que tem dom de ensino, você que sabe ensinar o outro, que às vezes você nunca nem pisou aqui em cima do palco aqui. Às vezes você nunca dirigiu, mas você sozinho você faz seus estudos, isso é para desenvolver o seu talento, você poder ser um facilitador nos grupos. A sugestão é que esses encontros não passem de 1h30, tá? E pode ter canções, orações, sem perder o foco da palavra de Deus. O líder não precisa ser um anfitrião. Pode ocorrer que alguém ofereça a casa para a realização do parte-reparte, mas a condução dos estudos seja feita por outra pessoa. O grupo pode decidir se entre os irmãos haverá lanche ou não. Lá em casa não tinha. No Atos dos Apóstolos, de vez em quando, um aniversário de alguém, tudo. Apesar de ser tão bom, né? Acaba o estudo, você tomar um chá, você comer um... Oi? Não. Vocês podem fazer uma escala, entendeu? Nós somos 10. Então, cada dia, cada semana, uma. Ou podem intercambiar 2 casas. Essa semana vai ser lá em casa, outra semana vai ser... Os grupos, gente, eu fico encantada, Bica, porque nós temos muitas crianças. E, às vezes, dá para os pais que têm crianças naquela idade combinarem. Então, vamos reunir domingo. Minha casa tem piscina, não sei o quê. A gente faz alguma coisa, tá? Mas que o foco seja a palavra de Deus, mas pode ter a comunhão. Tem pessoas que têm ideias novas. Essa é uma coisa boa, dividir os estudos entre os irmãos, né? O dia e a hora para cada grupo se reunir deverá ser decidido entre os participantes, né? Aquilo que eu falei, às vezes um domingo, 18 horas, que é o único lugar, o único jeito que tem, né? A sugestão de reunir no domingo à noite pode facilitar para aqueles que trabalham, estudam ou estão envolvidos em outros trabalhos da igreja durante a semana. Por exemplo, tem um Marquinho, né, a turma do seu Tílio, a Isaír, o pessoal, a Heloísa, segunda-feira, tem reunião de oração na casa da Dona Elci. É um ponto dentro da cidade de oração. Se você nunca foi lá na casa da Dona Elci, você para uma segunda-feira à noite, 7h30, né? Oração. É um lugar que você pode ir. Mas você quer ir lá na Dona Elci e quer ir num outro grupo, quer ter um grupo na sua casa.
Vamos poder multiplicar essa ideia. E, né, o mapa ficou pronto, né, ele vai estar sempre preso, não sei se nessa posição aqui, por causa de trânsito, mas talvez lá atrás, aonde você vai se localizar e localizar as pessoas da vide. Bem, o recado. Deus falou com você? Você tem o desejo de participar de um grupo? O ideal, gente, olha que lindo que seria. Mas eu fico assim meio pé atrás, né? Olha que lindo seria se todos vocês estivessem envolvidos em um grupo. Não fique sozinho. Veja o Anderson ali, se eu tenho um temperamento, desculpa te expor, mas é porque a gente, né, você é assim mesmo. Você é mais quietinho, você chega, fica no cantinho ali. Anderson, sai do canto, mistura com o povo. Sai da toca. Se mostra, deixe-se conhecer. Faz parte do grupo. Convide outros, convide seus vizinhos. Quem sabe você vai poder exercer seus dons e talentos com muito mais, como é que eu vou dizer, resultado, né, do que vir apenas na igreja, todo domingo, participar do louvor aí, abraçar os irmãos, tudo bem, terminou, você vai embora, espera chegar uma semana para encontrar de novo, aí fica aquele crente que só vem na igreja 4 vezes por mês, em 30 dias, que você abre a Bíblia, que você olha ali e tal, às vezes durante a semana esquece, está ocupado com outras coisas, e que o foco da vida, irmãos, seja nesse ano, né, aprender sobre o que é novo nascimento. Você sabe o que é novo nascimento? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já nasceu de novo? Talvez ainda não. Estudar sobre o novo nascimento, sobre a palavra de Deus, que é ela que te firma, que te dá firmeza, porque se depender de você, você vai ter os seus conceitos fora da palavra de Deus. Você vai ver que a palavra de Deus fala de pecado, de arrependimento e de perdão. Pecado sem arrependimento não leva a nada. Leva só você ficar na sua. E a consequência a gente sabe, né? Oração. A palavra de Deus e a oração é que te sustenta, são as raízes da vida cristã. Você precisa ter a palavra, você precisa ter oração, para você ficar em pé. Depois vem o Espírito Santo, vem o pecado, como você vai resistir o pecado, o inimigo, como que você participa da igreja, como que você dá um bom testemunho, como que é testemunhar do amor de Deus. E aí sim, depois de você estar firme, tem o tronco, tem o fruto. Né? Você produzir fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, são frutos de uma vida cristã em Cristo. Então, que nossa igreja, né, nesse ano de 2019, a gente possa entender o que Deus quer da gente. Né? Já tem muita gente que faz muitas coisas com as crianças da igreja, no Sábado Luz, tem o pessoal da Jocum que está aí dia e noite trabalhando e dedicando a vida para o Senhor, mas que isso pegue assim, ao fogo, né, no mato, que pegue todo mundo, que ninguém fique escondido e que você não vai ter diante do julgamento lá assim, desculpa não, viu? Deus fala assim, eu te dei isso, te dei isso, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, eu fiquei com medo, escondi. Lembra da parábola? Ele dá para você multiplicar. Então, que você, os dons e talentos que Deus deu, você não guarde para você, mas que você multiplique, que você ponha ele para exercitar. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos estar orando. E naquilo que foi falado aqui, que foi compartilhado, que você, em nome de Jesus, possa tomar uma posição. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa manhã, por partir e repartir o que o Senhor colocou no meu coração com respeito a esses grupos, Senhor.
O desejo de ver, ó Deus, aquele mapa ali, cheinho de gente, cheinho de bolinhas, indicando aonde as pessoas são. E a gente saber que pode contar com essas pessoas. Saber que nós podemos contar com irmãos. E nos dispor a sair, às vezes, do comodismo de grupinhos pequenos, mas estarmos abertos a sermos sal e luz nessa cidade. Sabemos que a vida é uma igreja pequena, aqui do lado de fora da cidade, mas temos, ó Deus, tantos talentos e dons que podemos exercitar. E pedimos ao Senhor, ó Deus, humildemente, que o Senhor, ó Deus, abençoe a nossa igreja. Abençoe, ó Deus, a vida, cada membro, cada pessoa que faz parte desse ministério. Que a liderança tenha consciência do que é, de fato, ser um líder nesse trabalho. E ter, ó Deus, do Senhor, ó Pai, a direção para até para plantar uma florzinha. Porque a casa é do Senhor, aqui é seu, Deus. A gente está sendo só mordomo, a gente está só cuidando. Mas o dono é o Senhor. Então, que nós entendamos isso. Que um abraço, um carinho, uma exortação, uma palavra dita para uma criança ou para uma pessoa que está chegando, isso seja com muito temor. Que cada coisa aqui, ó Deus, cada tijolo, cada pedrinha, cada grãozinho de terra nesse lugar é teu. Nós não somos donos de nada aqui, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, exercitar com amor e com muito temor esses dons que o Senhor tem distribuído na tua igreja, Pai. Sê conosco nessa manhã, continua a falar o nosso coração e que, ó Deus, o teu nome seja glorificado e que muitas pessoas sejam atraídas para esse lugar. Muitas pessoas sejam atraídas por quererem conhecer Jesus Cristo e quererem servi-lo de todo o coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.